Não, agora não. Vamos começar. Bom dia, pessoal. Podemos começar, né? Ou esperamos mais um pouquinho? O que vocês acham? Temos 99 pessoas, mais da metade. Esperamos mais um pouquinho ou não? O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos. Acho que podemos começar. Olha só, fiquem à vontade para comentar durante a aula. Não precisa terminar a aula para fazer perguntas, podem interromper à vontade, tá? Então, vocês já são internos. A aula de hoje é sobre pupurri das lesões alimentares, quer dizer, eu misturo várias entidades nessa aula, por isso que o nome é pupurri. Pupurri é uma música composta por várias partes de outras músicas. Isso é pupurri. Eu inventei esse nome para dar essa aula, que eu acho que é uma recordação de forma bem generalista da dermatologia dentro do nível que vocês estão. Vamos lá. Então, nossa função como médico é curar, né? Mas infelizmente nem sempre dá. Pelo menos devemos aliviar. E se nem isso pudermos fazer, confortar, receber o nosso apoio, o nosso carinho, dar o nosso apoio, o nosso carinho aos nossos pacientes. A relação médico-paciente é fundamental para sucesso em qualquer área da medicina. O que vocês estão vendo aí é uma lesão o quê? Vamos considerar que é uma lesão única, assintomática, arredondada. Só que a gente fala, como lembra um anel anular, cujas bordas são papulosas ou são tuberosas, de tubérculo. O que vocês... Colocar a aula em... Tá, vou levantar aqui um pouquinho mais. Aí, quando eu boto em tela cheia, eu não vejo mais vocês e eu não sei mais quem pode... Eu não sei mais o que está acontecendo aí com vocês. Não sei se isso é o normal ou não, mas... Então, se alguém quiser ser o interlocutor da turma, me dizendo, isso aqui, por favor, abra o microfone e fale. Muito bem. Melhorou, então? Então, é uma lesão anular cujas bordas são tuberosas. Elas não são pápulas. Elas são mais encorpadas. E qual a importância de diferenciar a pápula, que vamos simploriamente falar que são as bolinhas, dos tubérculos? O tubérculo, a patologia está na derme e geralmente representada por um granuloma. E doenças granulomatosas são importantes, como, por exemplo, as micoses subcutâneas, as micoses sistêmicas, tuberculose, hanseníase, sarcoidose. Então, tem o granuloma. E a sífilis terciária, né? Temos a sífilis primária, secundária e a terciária.
Na terciária, a gente também tem o granuloma. Tá? Os ingleses, ou os americanos, melhor dizendo, eles nem diferenciam os tubérculos das pápulas, mas é bem diferente. Pela alta incidência em nosso país, a gente deve diferenciá-las. Na raça negra, ou fototipo 6, falando em dermatologuês, é muito mais difícil perceber o eritema. O que vocês veem são duas lesões anulares simétricas no dorso das mãos. E na foto da direita, lesões disseminadas com essas mesmas características, com clareamento central, cujas bordas são eritema-papulotuberosas, podemos dizer assim. Lesões vesiculosas. Qual o diagnóstico vocês têm aí? Alguém pode falar? Eu não estou vendo nada de vocês. Isso é o herpes simples. Não é só porque é vesícula, são vesículas agrupadas em buquê. Isso é típico do herpes simples. Se for na região da genitália ou cóccix, está dentro do contexto da infecção pelo herpes simples 2. E, eventualmente ou raramente, teremos em outras localizações exóticas, como, por exemplo, o pé. Mas é tão peculiar esse grupamento de vesículas que é um herpes de localização incomum. O diagnóstico agora todos reconhecem o herpes zoster, pela distribuição metamérica dessa erupção vésico-bolhosa. Doença mais comum nos idosos, mas também os jovens podem ter, com a diferença que no idoso pode ser muito dolorosa. Imagine um quadro de herpes zoster nos seus pródromos se manifestando com dor na região do coração. Vai pensar que está tendo um ataque do coração, mas aí vai perceber que tem uma sensibilidade aumentada na pele, de repente vai começar a surgir as bolhas, mas, de qualquer maneira, nesse momento você já foi para o hospital, na verdade. Então, também, dependendo da localização, pode simular uma apendicite, por aí vai. Além dessas complicações iniciais, que pode acontecer num diagnóstico diferencial, nós temos como grande e comum complicação do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética. O que é isso? Passou o herpes zoster, isso acontece no idoso. Vamos chamar o idoso, nesse caso, acima de 55 anos. Passa o quadro clínico e, por meses, fica uma dor lancinante que, inclusive, o paciente pode precisar ir para uma clínica da dor. Tratamento de escolha seria antivirais, e o valaciclovir é mais eficaz. 2 comprimidos de 500 miligramas ou de 1 grama, não sei nem se tem, mas de 500 miligramas com certeza. 1 grama de 8 em 8 horas durante alguns poucos dias para rapidamente o quadro clínico, e a corticoterapia para evitar a fibrose que pode ocorrer nos nervos, e aí fica a causa da neuralgia pós-herpética. Outras complicações, quando temos o acometimento da ponta nasal, quer dizer, do ramo oftálmico do nervo trigêmeo, nós temos complicações oculares em cerca de 50% dos casos e, portanto, deve ser iniciado tratamento imediato. Outro, aí já num quadro bastante incomum, é a síndrome de Ramsay-Hunt, que é paralisia do facial, com acometimento do auditivo, com aquelas vesículas e bolhas na orelha, levando, então, a um quadro de surdez, vertigem, zumbido. Isso é uma coisa muito rara, e esse é um quadro incomum também que, após a involução cicatricial, no caso,
normalmente a pele volta ao normal, né? Ocorre uma regeneração. Mas, nesse caso, houve uma cicatrização com perda de substância, e isso é uma cicatriz atrófica e, com certeza, retrospectivamente, daria, mesmo sem história, nós fazíamos o diagnóstico, porque o quadro clínico para exatamente no dimídio. Isso é típico. Pápulas amareladas ou normocrômicas, amareladas, discretamente amareladas, ou um pouquinho de tom róseo, de início súbito. Isso é um xantoma eruptivo. Isso ocorre fundamentalmente em famílias de pessoas que têm dislipidemia essencial, dislipidemia familiar. E o que acontece com essas famílias? Qual é o histórico trágico dessas famílias? É que os pacientes, membros da família, ou têm ataque do coração precoce, em baixa idade, ou têm acidente vascular cerebral por aterosclerose isquêmico, ou tem claudicação intermitente. Então, fazendo uma parte, né, nesse quadro clínico, independente de ser uma dislipidemia, uma hiperlipidemia essencial ou não, lembrar que o exercício e a dieta são elementos fundamentais para uma boa saúde. E pacientes com tendência diabética, obesos, têm que ser estimulados a fazer dieta e exercícios físicos para ter uma melhor evolução. Esse já é um outro quadro em que a gente vê lesões eritemato-edematosas, muitas das quais centradas por uma crosta, mostrando que houve um comprometimento vascular. Isso é tipicamente um eritema multiforme, que tem como causa, uma das causas, farmacodermias, viroses e outras infecções também podem estar associadas ao eritema multiforme. Um quadro clínico que aparentemente seria monomórfico na sua expressão, mas na verdade são lesões buloeritematosas, caminhando para uma necrose da epiderme, e o paciente aqui raspou em alguma superfície e aquela pele descolada levou à erosão. Esse é o quadro clínico chamado de necrólise epidérmica tóxica, causado fundamentalmente por medicamentos. A segunda causa de morte em dermatologia são as farmacodermias. Uma lesão localizada no lóbulo da orelha, eritemato descamativa, com um pouquinho de crosta, e pruriginosa. Isso é típica bilateral, se usar dois brincos, é claro. Então, esse é o eczema de contato ao níquel, das bijuterias, fundamentalmente, e um piercing também causando um quadro clínico leve de eczema de contato, com lesão eritematose descamativa. Lembrando que tem eczema a bijuteria, a brincos e colares, etc., também muitas vezes vai manifestar na região periumbilical. Por quê? Porque o botão de níquel do jeans está em contato. Então, para minimizar esse problema, vocês devem sugerir, recomendar cobrir o botão de jeans, botar o jeans por sobre a calcinha ou cueca, ou por sobre a camisa para dentro das calças.
Não é difícil imaginar que quem está causando esse quadro eritematoso, discretamente edematoso ou um pouco descamativo é a pulseira desses relógios, que é constituída fundamentalmente por níquel. Poderia ser borracha, porque também a borracha é uma causa frequente de eczema de contato. O paciente está com um quadro desencadeado aqui no punho esquerdo, semelhante a esse. Não me lembro bem da aula de dermatologia. O que você faz? Manda usar o relógio no punho direito. Se começar a acontecer, o processo é porque é a própria pulseira do relógio causando. E aí tem que. O principal elemento para tratar o eczema, resolver o eczema de contato é afastar o contactante. Sem história clínica, vocês veem esse paciente, vocês devem eritema, edema, aí com dor e calor, temos que pensar então numa celulite. No entanto, é um paciente normal, até 2 dias atrás, após ele ter ido ao oftalmologista, que recomendou um determinado colírio, como, por exemplo, cloranfenicol ou outro antibiótico, e aí começou esse quadro de edema com prurido em vez de dor, e isso seria decorrente de um eczema de contato. Então, claro que faz parte da boa medicina e, portanto, da dermatologia também, aquela sequência clássica da história clínica, anamnese, exame físico e, após isso, formular hipóteses diagnósticas para, conforme for, pedir este ou aquele exame complementar. Vesículas agrupadas, aqui um eczema de contato fase aguda, né? No dorso da mão não é tão fácil vocês perceberem que é um quadro papulovesiculoso, mas aí nesse exame físico dessa mão nós veríamos o quê? Que está poupado no espaço interdigital. Então, mostrando que só as áreas de contato é que tinham o problema, e esse paciente aqui com lesões numa fase não tão aguda, já que a gente não vê vesículas, nem muito menos exudação, nós vemos o que aqui? Erosão, mas é traumático, descamação e crosta. Então, um quadro nessa foto aqui, mais de uma lesão subaguda. Vocês vão ver ao longo da vida profissional de vocês vários pacientes com úlceras crônicas. Por ser um processo longo, crônico, os pacientes vão usando qualquer coisa e, com o passar do tempo, acabam desenvolvendo um eczema de contato. Então, aquela lesão exudativa que mina um transudato. Isso é fundamentalmente tratado com banhos ou compressa. 3 vezes por dia, não usa nenhum creme, nenhuma pomada, porque vai acabar obstruindo. Então, após controlada essa transudação, aí sim começa-se os cremes. Ao contrário de lesão de eczema, fase crônica dos eczemas, que é a liquenificação, representada clinicamente por liquenificação, e o tratamento fundamentalmente é pomada. A pomada de um mesmo corticoide é mais potente que um creme. Lesões secas usamos pomadas, lesões úmidas usamos banhos e compressa, e na maioria das vezes pela cosmética que favorece a adoção do tratamento pelo paciente, usamos os cremes de corticoide. Na maioria das vezes é isso. Então, acentuação de sulcos e dobras naturais da pele. Nós temos aqui outra vez exemplos de lesões liquenificadas. À esquerda, uma hipercromia, com lesões de morfologia bizarra, assim como nessa daqui, à direita,
lesões eritematosas, inclusive na borda inferior, devido ao acúmulo de vesículas ou bolhas. O que é isso aí? Alguém sabe? Isso é uma fitofotodermatite, ou seja, fito de planta, foto de luz e dermatite da inflamação da pele. Isso é muito comum com o uso de limão, caju, folha da figueira, que pessoas sem noção fazem bronzeadores. Isso faz com que, por conterem o limão e o caju, etc., tem furocomarínico, são substâncias que absorvem muita luz. E os perfumes têm muita luz, é muito furocomarínico. Portanto, a gente não recomenda nunca o uso de perfumes ou águas de colônia sobre a pele diretamente durante o dia. Durante a noite, tudo bem, mas não durante o dia. E o que acontece com o uso crônico do perfume aqui? Leva a um processo de fotoenvelhecimento acelerado, com hipercromia reticulada, com hipocromia. Então, observem o pescoço, a região periauricular da mamãe, da vovó, das tias, de vocês, pessoas mais acima de 30 e tantos anos, que vocês vão ver esse fenômeno de uma fotodermatose. Então, não se esqueçam, pode comer durante o dia limão, espremer lá no camarão, pode, mas tem que lavar a mão imediatamente, senão dá esse tipo de complicação. Agora vamos mudar a conversa para essa lesão ovalada, com clareamento central, de bordas eritematotuberosas. Uma, duas lesões, isso é típico da hanseníase tuberculoide. A hanseníase, como doença, ela é uma doença espectral. Tem um lado bom, que é representado por esse quadro clínico de lesões com poucas, uma, duas, até cinco, dessa morfologia, e o polo ruim, que é o polo virchoviano ou lepromatoso, em que as lesões são generalizadas, infiltrações difusas da pele, em que os pacientes são multibacilares e, portanto, transmissores da doença. Ao contrário daqui, que as lesões são paucibacilares ou, em geral, ausentes. Então, e o tratamento atual da hanseníase é fundamentado em classificar a doença como uma forma paucibacilar ou como uma forma multibacilar. Então, um extremo é a hanseníase virchoviana e no outro extremo é a hanseníase tuberculoide. No meio do caminho entre as duas, com algumas características, ora mais para perto do polo virchoviano, ora mais perto para o polo tuberculoide, nós temos a forma borderline ou dimorfa, ou seja, apresenta características não tão exuberantes de uma ou de outra em função do tempo. E essa lesão é muito peculiar, que mostra bordas internas bem delimitadas e bordas externas mal delimitadas. Essas são as típicas lesões em queijo suíço ou foveolares. Isso é próprio dessa forma, não só esse aspecto da lesão, mas também essa cor meia cúprea, meia ferruginosa. Isso é muito típico dessa forma da hanseníase borderline. E se nós fizermos uma biópsia aqui, o que veremos é uma estrutura tuberculoide aqui no granuloma e aqui um granuloma frouxo cheio de células de Virchow, que são macrófagos com lipídio, com o micobactéria no seu interior. Exemplo de nódulos são
vamos definir nódulo como sendo aquelas lesões muitas vezes mais palpáveis do que visíveis, e temos vários exemplos de nódulos nesse membro superior, nódulos de consistência amolecida, móveis. Alguém tem um diagnóstico para isso? Indolores, sem sinais de flogose, isso é lipoma. O paciente, por acaso, apresenta múltiplos lipomas, portanto, ele tem uma lipomatose. Paciente, 50 e tantos anos, mau estado geral e, subitamente, ou em pouco tempo, apareceu esse nódulo de consistência pétrea na base do crânio. Isso é uma metástase ou é um carcinoma primário da pele? É uma metástase, porque o carcinoma primário da pele teria mais alterações na sua superfície do que, por exemplo, uma metástase, além do que um carcinoma primário da pele não causaria um mau estado geral. Então, essa é a definição. Há um aumento do número de células, pode ser um aumento de substâncias. E aqui temos nódulos, todos os três representam o mesmo quadro clínico, de nódulos inflamatórios, dolorosos, acompanhado de calor local. Esses são exemplos de furúnculo, que, dependendo do estágio, devem ser drenados. Lembrando que o furúnculo tem a peculiaridade de não acometer só o pelo, ele acomete o pelo, leva à necrose do pelo e da glândula sudorípara, da glândula sebácea acoplada ao pelo, que é autoeliminado, e isso chama-se de carnegão. O paciente pode ter múltiplos furúnculos ao longo do tempo ou vários ao mesmo tempo. Nesses casos, o paciente não apresenta furúnculo, tem o diagnóstico de furunculose. Lesões eritematosas, dolorosas, mas que a gente vai precisar palpar para perceber, que são nódulos eritematosos de localização pré-tibial. Isso é típico de uma entidade chamada de eritema nodoso. Outros exemplos de nódulos eritematosos. Então, aqui, isso é eritema nodoso, que tem várias etiologias. É um aspecto sindrômico, em geral, tem, além dos nódulos eritematosos, temos fibrícula, artralgia, mal-estar geral. A etiologia é variável. O quadro clínico é mais ou menos sempre o mesmo, no entanto, a etiologia é variada e a gente tem que buscar a etiologia. Infecções variadas, como, por exemplo, hanseníase, a tuberculose, micoses subcutâneas, micoses sistêmicas, neoplasias, doenças inflamatórias intestinais, doença de BC, colagenose e, entre as crianças, a causa mais comum é a pós-estreptocócica, ou seja, a criança teve lá uma amidalite estreptocócica, 2 semanas depois, 3 semanas depois, no máximo, vai lá e aparecem nódulos nas pernas. E quando vocês não souberem fazer o diagnóstico, ou não souberem uma etiologia, estiverem no meio de uma prova, não se esqueçam das farmacodermias, porque elas são capazes de desencadear praticamente todos os quadros clínicos conhecidos. Que é a goma? Essa tela foi colocada especialmente para vocês, porque existe uma endemia da esporotricose. E essa é a apresentação mais comum da esporotricose, que é a presença de gomas em trajeto linear ao longo da rede linfática. O que é a goma? É o nódulo que tem 4 fases. A fase de infiltração, constituição, a fase de amolecimento ou necrose, eliminação ou fistulização
E, por último, reparação ou cicatrização. Repare, então, isso, uma linfangite sempre centrípeta, né? E, nesse caso aqui, acompanhado de uma grande lesão ulcerada, mas com essa linfangite muito exagerada, né? Então, o meu pai criou uma regra: úlcera pequena com grande linfangite, aqui ainda vai começar, esporotricose. Úlcera grande com pouca linfangite, leishmaniose. Concordo que aqui é uma úlcera grande, mas a linfangite está exuberante demais. Então, o gatinho é o grande vilão, ele pode ser um doente ou pode ser apenas um vetor trazendo os esporos da esporotricose nas suas garras. O paciente aqui doente, proprietário do gato, e a inoculação, o início de uma esporotricose após um arranhão. Há formas circunscritas da doença, inclusive a esporotricose é uma das doenças em que se usa o acrônimo PLECT, PLECT de paracoccidioidomicose, cromomicose, não, PLECT não, paracoccidioidomicose, leishmaniose, esporotricose, cromomicose e tuberculose. Então, essa lesão de caráter verrucoso circunscrito comum a todas essas doenças que eu acabei de mencionar. E, da mesma forma que tem formas em que a imunidade do paciente é boa para aquela doença, no caso da esporotricose, quando o paciente tem uma imunodeficiência, ele pode ter lesões disseminadas apenas na pele ou também para órgãos internos. O que vocês estão vendo aí é uma placa discreta. Placa é sempre uma lesão elevada, discretamente elevada, em que de localização de pálpebra superior, e todos vocês sabem qual é o diagnóstico, são chantelasma. Metade dos pacientes com chantelasma tem uma dislipidemia, portanto, todo mundo com chantelasma que chega numa primeira consulta tem que ser solicitado um lipidograma. Opa! Lesões em placa eritêmato-descamativas. E que outra característica salta aos olhos dessas múltiplas placas é elas serem bem delimitadas. Placas eritêmato-descamativas bem delimitadas é quase certo que seja psoríase, sobretudo se tiverem nas localizações habituais da doença, que é cotovelo, joelho, couro cabeludo e região sacra. Não que o paciente não possa ter uma forma disseminada da doença. Isso aqui é uma psoríase extensa, dá para perceber que tem relevo. Um eritema não muito vivo, com certa descamação. Vamos imaginar esse paciente que já tem a forma extensa da doença e tem asma e resolve não, o médico, pela gravidade da asma, precisa dar corticoide sistêmico para ele. Ele trata, usa o corticoide, seu meticortem 30, 20, 40 miligramas dia, e após curar a sua asma e tirar o corticoide, subitamente apresenta um fenômeno de rebote, e esse fenômeno estaria traduzido como uma universalização do quadro. Imaginem se o paciente é um cardiopata, com essa súbita vasodilatação difusa da pele, pode inclusive propiciar o início de uma crise cardíaca, e com também muita perda de proteína através dessas escamas. Então, o nome desse quadro clínico é de eritrodermia
esfoliativa, que é quando o paciente apresenta 90% ou mais da sua superfície corpórea com eritema e descamação. Várias entidades levam a esse quadro clínico. Psoríase, farmacodermia, outra vez, os eczemas e até mesmo linfomas de células T e até algumas genodermatoses, como as ictioses. O fato de ser muito descamativo pode até sugerir que seja psoríase. Reparem nesse paciente aqui, ele é totalmente apresenta eritrodemia, mas com algumas áreas polpadas, como, por exemplo, axilas e região inframamária. Então, isso é sugestivo do eczema de contato. Qual o elemento principal para se chegar ao diagnóstico etiológico dessa eritrodermia? É a história clínica, porque a patologia pode ter alguma variação, favorecer isso ou aquele, mas não dá tanta certeza quanto a história clínica, ou mesmo a apresentação clínica. E por que eu digo da história clínica? Vamos supor, eu sou saudável, torci o pé e tomei alguns anti-inflamatórios durante 3 dias, no 4º dia, bum, estou com um quadro de eritrodermia. Então, o que deve ter sido provavelmente a causa dessa eritrodermia? O anti-inflamatório que eu tomei. Tinha psoríase, mas, no entanto, tratei com corticoterapia sistêmica para asma, ou por algum outro motivo qualquer, e parei subitamente, tive um rebote. Então, é isso. Tem um eczema de contato a cimento. No entanto, nesse fim de semana, eu ajudei o meu compadre a fazer uma laje e 2 dias depois, 3 dias depois, 1 dia depois, estou com um quadro universal com descamação e vermelhidão. Então, é um eczema de contato ao cimento. O que vocês veem aqui são lesões eritematosas elevadas, portanto, placas, né? E isso aqui é urticária. Duração de 6, 12 horas no máximo, etiologia mais variada possível e, para lembrar, temos como causa ou como mediador químico a histamina. Quais são as ações que a histamina promove normalmente? Vasodilatação, daí o eritema, e aumento da permeabilidade, daí o edema. E prurido também faz parte da ação farmacológica da histamina e outras aminas vasoativas. E o que é o dermografismo? O dermografismo é quando pegamos, por exemplo, a ponta de uma tampinha de caneta e fazemos um jogo da velha ou escrevemos uma palavra. Em alguns pacientes que têm alguns tipos de urticária, principalmente a urticária colinérgica, em que surge esse eritema e edema pronunciado. Isso é um dermografismo positivo. Enquanto que nos atópicos, que são pessoas que têm peculiaridades nas suas respostas com alterações vasculares, em vez de causar vasodilatação, faz vasoconstricção, como é o caso nessa apresentação de um atópico que tem dermografismo branco. O esperado seria ter uma linha eritematosa nesse quadriculado que a gente está vendo aí. Porém, ocorre uma isquemia, um branqueamento decorrente dessa isquemia, porque, em vez de fazer vasodilatação, como os atópicos têm essas respostas anômalas e, às vezes, até mesmo paradoxais, nós temos uma vasoconstricção no local do trauma. Isso é um dos critérios menores para o diagnóstico de eczema ou dermatite atópica. Uma criança com uma placa de alopécia
presenças de pústulas numerosas e tonsura. Tonsura é a fratura do cabelo. Tá? Isso é uma dermatofitose, uma tinea capitis, que é a forma em latim de dizer dermatofitose do couro cabeludo. As tíneas ou dermatofitoses. Isso aqui é uma foliculite superficial, um pelo centrando uma pústula. Numerosas pústulas bem delimitadas, bem circunscritas, isso é uma foliculite. Já essa criança à esquerda, um impetigo. Um impetigo não bolhoso, que a crosta é mais intensa. Pode ser, então, natureza estafilocócica ou estreptocócica. Pela localização nasal, é mais provável que seja estafilocócica. E aqui essas áreas com erosão, descamação, isso é típico do impetigo bolhoso, natureza estafilocócica. Lesões que a gente poderia chamar de anular, né? Correto? Com outra lesão anular no interior, cujas bordas são eritemato pápulo. Será que é tuberosa ou papulosa? Mas vejam bem aqui, tem também algumas crostículas. Se tem crostícula, é porque houve o ressecamento de uma lesão de conteúdo líquido. Então, são bordas eritemato pápulo vesiculosa, a gente percebe isso aqui. E, no caso das dermatofitoses, a gente diz que a lesão é circinada, porque são círculos, ou seja, é formada por arcos. Então, isso é o que é chamado cercinado. Podia ser anular. Não, mas como são círculos, são arcos, isso é muito fácil fazer esse diagnóstico quando a gente vê lesões com crescimento centrífugo, clareamento central, descamação em maior ou menor grau e prurido. Isso é típico da dermatofitose. Outra vez na raça negra, difícil perceber o eritema, uma dermatofitose extensa e, curiosamente, se a gente pudesse ver, a pele da bolsa escrotal está polpada, mostrando que o tropismo pela queratina, que é típica dos dermatófitos, tem também suas peculiaridades. Então, existem três gêneros de dermatófito: o tricófiton, o epidermófiton e o micrósporum. O micrósporum pega queratina, só dá lesão em pele e cabelo. O tricófiton da pele, cabelo e unha, e o epidermófiton da unha e pele. Então, só para vocês terem essa noção. Então, lesão extensa, está cultivando há muitos meses isso, lesões cercenadas aqui na borda, isso é que permite o diagnóstico. E cuidado que muitas vezes o paciente já vem tendo usado creme de corticoide, isso mascara o diagnóstico, dificulta, principalmente para quem não tem experiência, e esse desaparecimento aparente da lesão pelo corticoide gera o quadro clínico denominado de tinea incógnita. Então, só para mostrar aqui as diferenças, lesões eritema-tuberosas anulares, uma lesão ovalada eritema-tuberosa, aqui uma lesão cercenada com um pouco de descamação e crosta, um pouquinho de pústula aqui na periferia, mas continua sendo uma dermatofitose igualmente e, portanto, pruriginosa. Aqui é uma lesão de acineso tuberculoide, portanto, o que se espera é uma anestesia. Manchas hipocrômicas descamativas aqui em cima nesse jovem, em geral se dá a partir da adolescência. As lesões são originalmente arredondadas, no entanto, podem confluir, e aí perde essa característica. E por que são arredondadas no início? Porque a Malacésia furfur, agente da ptiríase versicolor,
é um fungo lipofílico, e a partir do pelo, que tem a glândula sebácea, produz óleo acoplado, é o local ideal para a proliferação desse fungo comensal. Então, como ele é comensal, e quem deixa uma vez, deixa outras vezes, mesmo que eu faça o tratamento adequado para o nosso paciente, em geral jovem, não é infrequente a recorrência das lesões. E tem pessoas jovens que têm muita propensão a ter a doença. E por que versicolor? Aqui as manchas são hipocrômicas descamativas, relativamente facilmente perceptíveis, principalmente quando a gente traciona com o dedo, com 2 dedos, põe a lesão no meio, estica assim a pele fica mais encarquilhada, ressaltando a descamação. Isso é o sinal de Zilleri, um brasileiro dermatologista lagoano. E, no entanto, essa descamação pode ficar mais difícil de ser percebido. O paciente está melado, suado, tomou banho, então às vezes pode ser mais difícil. Aqui uma forma mais hipercrômica da malacésia, da apresentação da ptiríase versicolor, poderia ser também eritematosa, daí o nome versicolor. Tratamento pela extensão dos quadros deve ser sistêmico, é uma infecção não transmissível, né? Não existe transmissibilidade entre casais e, portanto, é muito mais um quadro clínico que surge em função da nossa propensão de nós, entre aspas, permitirmos o aparecimento dela, por isso que pode ser recorrente. Quem deixa uma vez, deixa muitas vezes. Como é que eu faço o diagnóstico? Estou em dúvida ou não? Estou em dúvida, eu não vou fazer uma biópsia, eu vou pedir um exame micológico e, caracteristicamente, eu vou ver o quê? Esporos arredondados com hifas curvinhas. Isso é típico da malacésia fofo. O tratamento que se usa sistemicamente é usar imidazólicos sistêmicos, o uso da bucha, por ser uma ceratofitose, ajuda na remoção mecânica do agente, e também o uso de substâncias tópicas, como sulfeto de selênio a 2,5%, antigo Celso Moro, que saiu do mercado, ou outros imidazólicos tópicos, ajudam também no tratamento, além da bucha. Eczematide é um quadro clínico que até faz um diagnóstico diferencial com a ptiríase versicolor e, por vezes, por conta dessa semelhança, é necessário, de fato, fazer um exame micológico. O que é eczematide? É um meio termo entre o eczema seborreico, muito comum, né? Caspa, descamação couro cabeludo, coceira, e o eczema atópico, em que os pacientes têm várias manifestações de atopia, como asma, rinite, bronquite, etc. O que caracteriza esse quadro é essa hipocromia, nesse caso, hipocromia, ou pode ser também lesões eritematosas, finamente descamativas, mas é uma pele muito seca, uma pele xerodérmica. Então, a gente tem que combater pele seca, porque uma pele seca também é extremamente pruriginosa. Diagnóstico fácil, né? Todo mundo pensou, viu, acometimento de pele, mucosa, isso é típico de quê? Vitiligo. A gente nem fez nem teve tempo para pensar que são manchas acrômicas. Aqui de localização periorificiais, isso é uma das formas clínicas do vitiligo, e que vemos nessa mama é uma mancha acrômica de vitiligo com pigmento arredondado, cor da pele. O que é isso? O paciente está em tratamento e está sofrendo um processo de repigmentação. E por que arredondado? Porque há 2 formas dessa lesão desaparecer, ou através das bordas, ou através dos folículos pilosos. E por isso é que nunca se faz laser em pacientes para epilação de pelos, em pacientes com vitiligo, porque é uma das fontes de repigmentação. Lembrando para vocês que o estímulo lumínico da luz solar é
fundamental para um melhor resultado no tratamento do vitiligo. O que é o fenômeno de Koebner, ou fenômeno isotópico, ou fenômeno isotópico de Koebner? Ninguém tem dúvida que foi a alça de alguma camisa, de algum sutiã, ou não sei, de algum biquíni que causou essa lesão de vitiligo bem delimitada. O que é o fenômeno de Koebner, então? É o aparecimento de uma lesão com a morfologia do trauma, e isso acontece em algumas doenças, como, por exemplo, o vitiligo, na psoríase, no líquen plano, que é essa entidade aqui, que não é o caso da gente estar vendo um fenômeno de Koebner. Líquen em dermatologia significa pápula. Alguns casos mais graves de dermatologia, da clínica dermal, como os pênfigos, até mesmo o sarcoma de Kaposi, e esse quadro aqui caracterizado por pápulas, chamado de líquen nítido, pelo brilho das lesões, e aqui o fenômeno de Koebner visto, provavelmente decorrente do prurido. Sequelas são as lesões permanentes em que se enquadram as cicatrizes. Aqui uma cicatriz linda, bem feita, de uma operação da tireoide. No entanto, às vezes a pessoa apresenta uma propensão, uma proliferação fibroblástica muito intensa e, ainda quando respeita os limites do trauma, é chamado de uma cicatriz hipertrófica, ao contrário do queloide, em que as lesões vão além das áreas de trauma. Outro exemplo aqui. Então, a região peitoral é uma área muito propensa a queloide, assim como é mais comum na raça negra. O paciente aqui tem cicatrizes o quê? Atróficas. O que deve ter causado isso num jovem? Acne. Então, a história clínica vai permitir concluirmos se foi acne ou não. Olha a bestialidade desse queloide, como desse aqui. E vamos dizer, então, o que seria uma cicatriz hipertrófica com a área de queloide. Não vou dizer que seja fundamental distinguir uma cicatriz hipertrófica de um queloide, porque o tratamento é fundamentalmente o mesmo. Mas, por exemplo, se alguém se aventurar a fazer uma incisão cirúrgica daqui, o que é mais provável que venha a acontecer é um novo queloide. Lesões em áreas de dobra, mais intensas nas dobras, com esse induto esbranquiçado nessa mucosa oral nesse lactente, ou aqui no pescoço, e às vezes com alguma pustulinha ou outra, isso não quer dizer nenhuma infecção bacteriana secundária, mais intenso nas dobras. Isso aqui é típico das candidíase, né? Lesão pruriginosa, e, diferentemente da dermatofitose da virilha, da tinea cruris, pega a virilha e também a bolsa escrotal. Então, é isso aí. Claro que, dependendo da situação, precisa de medicação sistêmica também. Muito comum, inclusive, nos pacientes aidéticos, né? E o que é o intertrigo? Intertrigo é um processo inflamatório das dobras. Acabei de mostrar para vocês intertrigo em várias regiões. Quando o intertrigo é interpododáctilo, nós temos o chamado pé de atleta, cuja etiologia pode ser dermatófito, ou mesmo a combinação de dermatófito, bactérias ou cândida. Como complicação ao intertrigo, se não tratado, nós temos a erisipela, que é um processo fundamentalmente causado pelo Streptococcus beta-hemolítico. A lesão sempre vai começar pequenininha, portanto já são lesões avançadas, bem delimitadas,
e no início tem uma linfangite que vai acabar culminando com uma adenopatia satélite, e a próxima etapa, ao cair na circulação, será a febre. Esse é o quadro clínico de erisipela, precisamos tratar, e como boa estreptococcia, responde bem à penicilina. Antigamente tinha uma penicilina de uso intramuscular, chamada penicilina procaína, que era uma maravilha para tratar esses casos aqui. Hoje em dia, dependendo da situação, pode-se tentar a medicação oral ou mesmo ter que internar para fazer uma penicilina cristalina. Surtos repetidos de erisipela levam a um quadro chamado de elefantíase nostra, que é um linfedema. O linfedema é aquele que você faz o sinal do cacifo e ele é negativo. É um edema duro, ao contrário do edema renal ou cardíaco. Além dessa complicação decorrente de surtos repetidos de erisipela, temos formas bolhosas, que mostram maior gravidade, temos necrose também. E aqui com eritema mal delimitado, que ajuda na diferenciação da erisipela, com a celulite. E no rosto, o quadro clínico, pela proximidade com o sistema nervoso central, é mais grave e requer terapia mais intempestiva, mais intensa, e, dependendo da situação, considerar internar ou não o paciente. Agora, mudando de assunto. Professor, Fala. o Guilherme está perguntando se a lesão do líquen plano lembra o sarcoma de Kaposi. Não é Kaposi, é Kaposi. Kaposi, isso. E, na verdade, pelo que eu já escutei falar, é capote. Mas aí é muito para a gente, né? Mas não é Kaposi, é Kaposi. Se o líquen plano pode entrar como diagnóstico diferencial, mas o sarcoma de Kaposi, as lesões são mais vinhosas, e aí são mais hipercrômicas. As lesões aqui são pápulas hipercrômicas, pruriginosas, algo anguladas, com localizações típicas, múltiplas. Então, não dá muito para fazer, com um pouco de experiência, dá para distinguir bem entre um e outro. O sarcoma de Kaposi, as lesões são vasculares, né? Então são vinhosas, ok? Fiquem à vontade para falar, interagir. Eu estava morrendo de medo que a aula tivesse caído e eu estava falando sozinho, mas eu segui com vontade. Estamos quase terminando. Aliás, espero que vocês estejam gostando. Então, mudando de assunto, a gente está diante de uma lesão melanocítica. Será que ela é um melanoma? Será que ela é benigna ou é maligna? Então, quando a gente está diante de lesões melanocíticas, nós aplicamos a regra do A, B, C, D, E. A de assimetria, a gente vê assimetria, bordas irregulares. C, cor, variação de cor. D, de diâmetro, modo que 6 milímetros. E E, antigamente, era espessora, mas aí decidiram mudar, que é evolução. Houve alguma modificação nos últimos tempos, cresceu rápido, e então é isso. Mas, claro, quando a gente vai biopsiar uma lesão suspeita, a gente biopsia na parte mais espessa da lesão. Então, quando tem muitas alterações, como essas aqui, é certo praticamente que você aqui, é claro que na parte inferior é melanoma, enquanto aqui na parte superior, essa bem delimitada, margens regulares, não tem praticamente variação de cor, e o diâmetro são lesões menores. Hoje em dia, nós temos o dermatoscópio, que é um aparelho que aumenta em 20 vezes o tamanho das lesões e tem regras para sugerir que esta ou aquela lesão tem maior potencial de malignidade ou não, assim como diferenciar outras, até mesmo doenças inflamatórias, pelo dermatoscópio. É um campo da dermatologia que avançou muitíssimo nos últimos tempos, e podemos ter múltiplas lesões, como esses dois casos aqui, ou
Uma única lesão feia que nem essa, de uma lesão que ainda não é um melanoma, é o chamado nevodesplásico. Síndrome do nevodesplásico é quando os pacientes apresentam múltiplas lesões e, em geral, vão ter uma transmissão genética. Esses pacientes com múltiplas lesões displásicas, vamos dizer assim, têm alta propensão a ter melanoma. E se na família já teve um caso de melanoma, é muito mais provável que venha o paciente a apresentar melanoma. Mostrando com isso que dos cânceres da pele, o melanoma é o principal câncer que tem um componente genético. Existem mutações muito específicas e o tratamento, que idealmente e curativamente é o cirúrgico, quando isso não acontece, se usa medicamentos com chamada terapia-alvo. Isso representa um grande avanço no tratamento em oncologia, né? Terapias direcionadas a mutações específicas, a fatores da condutividade das vias de proliferação celular. Então, o tratamento do melanoma medicamentoso existe contra uma determinada mutação, o BRAF 600. Apenas a modificação de um único aminoácido favorece, então, o aparecimento do melanoma. Uma lesão assimétrica, discretamente elevada, lembrando que o melanoma tem uma fase inicial de crescimento extensivo, lateral, e depois é que tem o crescimento vertical. Ou, na forma nodular de apresentação, já começa com esse crescimento vertical, e quanto mais profundo entrar o tumor, maior a chance de metástase e de evoluir mal. Então, até 1 milímetro é considerado um melanoma fino. Exemplos de melanoma, aqui uma lesão bordas irregulares, multicolorida, tamanho grande, inclusive com acromia no meio dela. Isso chama-se fenômeno de regressão. Mostra que o organismo começou a produzir autoanticorpos contra células, contra os melanócitos, que são as células produtoras de melanina. O melanoma pode surgir na pele primário, pode ser primário de mucosa, do sistema nervoso central, do olho. Aliás, o olho é o segundo lugar mais comum do melanoma depois da pele. Claro que de longe a pele. Pode ser na unha, subungual, e quando começa e ultrapassa os limites da unha, nós temos o sinal de Hutchinson, mostrando que está começando a disseminar o quadro. Um melanoma mais avançado, nodular, com um pouco de necrose, e já iniciando metástases. As metástases do melanoma podem ser para a própria pele, cutâneos, podem ser linfáticos, ou podem ser via sanguínea. Uma lesão que a gente chamaria de quê? Como descrição de lesão alimentar, uma lesão úlcero vegetante, não está recoberta e está para fora, é uma lesão úlcero vegetante. Se eu não tenho história clínica nenhuma, pode ser mais difícil para uma pessoa que não tem experiência. Para mim, eu poderia de cara pensar até que incluiria no meu diagnóstico diferencial um melanoma amelanótico. Mas se a gente for na história, possivelmente era uma lesãozinha, tinha uma mancha ali de longa data que um dia começou a sofrer transformação e chegou nesse estágio. Então, o melanoma melanótico, dentro dos melanomas, é um tumor de pior prognóstico por duas razões. A primeira delas é que leva mais tempo para ser reconhecido como tal. E o segundo aspecto é que é um tumor de células mais indiferenciadas, porque a célula diferenciada produziria melanina. Então, toda a neoplasia indiferenciada
ela tende a ser mais agressiva do que uma bem diferenciada, com certeza. Uma lesão enegrecida em asa delta, na região abaixo do primeiro pododáctilo. O que será isso? Um melanoma? Não. Isso surgiu da noite para o dia. Então, isso é um hematoma. Então, tem que saber se o paciente usou um sapato apertado, caminhou muito, tomou um pisãozão, ou fez uma escalada, e aí está fácil o diagnóstico de hematoma subungual. A púrpura, que é? São petequias, são lesões pontiformes, purpúricas. O que é púrpura? Extravasamento de hemácia, ou seja, a hemácia saiu do vaso sanguíneo. Equimose, a púrpura em lençol, e víbice, a púrpura linear, sempre de natureza traumática. Vejam bem que coisa espetacular. A dermatologia também pode fazer diagnósticos de doença sistêmica. E esse é o caso em que o paciente não tem história de ter tomado um soco no olho, portanto, seria uma equimose traumática, só que ele não tomou esse soco e surgiu, há algum tempo, essa púrpura periocular. Isso é característico de uma doença de depósito de amiloide. Tem várias formas da amiloidose. A amiloidose sistêmica primária, que é decorrente da presença de um mieloma múltiplo. Então, vejam que espetáculo fazer um diagnóstico através de uma equimose, de uma neoplasia interna. Mudando bem de assunto, temos lesões o quê? A gente percebe claramente vegetação na glande, no sucubálamo prepocial. Isso, portanto, é um diagnóstico de condiloma causado por HPV e com potencial muito alto de desencadear na mulher câncer de colo uterino. Correto? Temos aquelas cepas a 16 a 18, não é isso? Isso, que são os grandes campeões, principalmente a 16. Então, a vegetação, quando seca na pele, é dita verrucosa. E esse esbranquiçado aqui é próprio do aumento da camada de queratina. Tá? Vegetação, lembrem-se daquelas ondulações, daquelas pedrinhas portuguesas da calçada de Copacabana, em que tem aquelas ondulações. Isso são as papilas dérmicas no seu encontro com a epiderme. No entanto, aqui vejam a vegetação aqui. Vai até o topo. Vai até o topo. E aqui o aumento da camada córnea, justificando esse esbranquiçado. Quando é em mucosa úmida, é condiloma, a lesão, a vegetação é dita condilomatosa, um condiloma acuminado, no caso da mucosa, doença sexualmente transmissível, mais frequente de todas, né? Conhecido popularmente como crista de galo, com seu potencial oncogênico, como eu já mencionei, dependendo, claro, que da cepa do HPV. Uma lesão ulcerada, vegetantes para fora, com superfície esbranquiçada. Isso é pelo aumento da queratina, que nem a verruguinha que a gente viu aqui, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é a infiltração de células tumorais. Isso é muito característico, essa infiltração de células tumorais no carcinoma espinocelular. E por que no lábio inferior o carcinoma espinocelular, que pode surgir primariamente tanto na pele quanto em mucosas, dá mais no lábio inferior? É pela incidência da radiação solar. Da mesma forma que existe a ceratose actínica, existe a queilite actínica. Um outro paciente com carcinoma espinocelular de mucosa. Então, lembrando que quem masca fumo em regiões fumígeras tem uma maior incidência, pessoas que fumam cachimbo pelo calor e pela própria química do fumo,
assim como o charuto, são pessoas mais propensas a desenvolver carcinoma espinocelular de mucosa. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém sabe? Ninguém sabe? Tá bom. Então vamos cortar essa parte final aqui e vamos botar na testa. O que é isso aí? Alguém vai falar? Fala aí primeiro para saber se vocês estão ouvindo. O que é isso? Vocês estão me ouvindo? Fala aí alguém, por favor. Estamos te ouvindo sim, professor? professor. A gente está falando Beleza, parte. então tá. É Então, corno cutâneo? É o corno cutâneo. O que é importante? Não é examinar da patologia essa parte aqui. Isso aqui é queratina, queratina, queratina. O que importa é a base do corno. Nesse caso aqui, um carcinoma espinocelular e aqui uma verruga. Esse paciente queimava esse seu corno cutâneo e ganhava até um trocado com esse cachimbo na boca aí. Então, o importante não é examinar essa queratina aqui, e sim a base, que aí a gente tem etiologias benignas, como verrugas, até mesmo angiomas, como também malignas, como carcinoma espinocelular. Verrugas vulgares, e aqui eu não sei, não me lembro mais qual foi a base que deu origem a esse corno cutâneo na mão. O carcinoma basocelular caracteristicamente tem essa apresentação inicial característica: lesão papulonodular, se fosse mais nodular, mas inicialmente papulotuberose, se vocês quiserem chamar assim. Mas o que é importante é ter esse brilho perolado. Reparem um brilho com telangiectasias aqui. Surgiu há 1 ano, 2 anos, de aparecimento recente, porque se é uma lesão que lembra isso, com essas características, mas que sempre teve ali, isso não é um carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular surgiu recentemente, vai crescendo lentamente. O carcinoma basocelular não surge nunca primariamente em mucosa. Ele pode até acometer mucosa, mas é por invasão, por contiguidade. Então, essa é a evolução natural de um basocelular comum, representado pela maioria dos tumores com essa classificação. Então, borda perolado, telangiectasia, a grande necrose aqui, uma forma de apresentação mais destrutiva, chamada carcinoma basocelular terebrante. Então, há algumas variações clínicas, assim como histopatológicas relacionadas a maior ou menor gravidade. E já um caso de erosão. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é erosão bem superficial. Houve uma perda da camada superficial da epiderme e crostas. Vocês estão vendo crostas e erosão. Qual é a natureza desse processo? Processo de natureza bolhosa. Na fiz a biópsia e vi, olha só, detalhei a bolhazinha porcaria aqui, subcórnea, no alto da camada de Malpighi. Isso é típico do pênfigo foliáceo. E abusando um pouquinho da boa vontade de vocês, percebam como é mais intenso no V do decote aqui. Então, é uma doença que está sendo influenciada ou agravada pela luz, no caso do pênfigo foliáceo. Tem algumas outras doenças que são desencadeadas pela luz, mas, em comum, ambas apresentam algum componente de fotossensibilidade. Outro caso aqui, já um pouco mais profundo em relação ao anterior, chamaríamos exulceração, mas às vezes os limites entre exulceração e erosão não se fazem tão notáveis assim, e o importa é estar com a noção correta do diagnóstico. E a bolha, nesse caso, intraepidérmico também, no entanto, bolha suprabasal. Isso é um pênfigo vulgar.
Os pênfigos foliáceos e outras variantes são os protótipos das doenças autoimunes próprias da pele. O que é uma doença autoimune? É aquela que o indivíduo produz autoanticorpos contra estruturas próprias. No caso, da junção dermoepidérmica ou da própria epiderme, gerando bolhas. Então, imaginem autoanticorpos contra hemácia, vai levar hemólise, vai levar anemia. Então, isso já é outro tipo de doença, comum no lúpus eritematoso. Agora, vamos voltar aqui à nossa aulinha, que já está quase acabando. Esse diagnóstico aqui é o quê? É um herpes zoster em franca reparação, que é o habitual. Essa tonalidade arroxeada foi que ele fazia compressas, deve ter sido orientado a fazer compressas com permanganato. O que nós estamos vendo aqui é exulceração, mas também daria para dizer que é erosão. E por que eu sou capaz de fazer, mesmo sem anamnese, esse diagnóstico de herpes zoster? Porque a lesão é linear e para exatamente no dinídeo. Isso é fundamental para esse diagnóstico. Então, em relação às bolhas, como nós vimos nos casos de pênfilo vulgar e foliáceo representados aqui, são bolhas intraepidérmicas. As bolhas, quando subepidérmicas, elas são maiores, mais tensas e duradouras do que as intraepidérmicas, porque, reparem aqui, todo o teto da bolha é muito mais espesso, muito mais constituído aqui por toda a epiderme. Então, também tem um grupo de doenças da pele, que autoimune de bolhas subepidérmicas, não é só bolhas intraepidérmicas, mas também de bolhas subepidérmicas, e que acabam fazendo o diagnóstico diferencial entre si. Erosão e crosta, isso é um pênfigo foliáceo, figura até do nosso livro, em que mostra como a luz está agravando o quadro clínico do paciente. Outra vez, mas muito mais sutil, essa fotossensibilidade, pele protegida, olha a intensidade com eritema de escamação no tronco. Então, vamos lembrar de alguns remédios como tiazídicos, né? Sulfas, as tetraciclinas, alguns anti-inflamatórios, e também não esqueçam da porcaria daquele sabonete chamado Protex, que é salicilamida, que ele produz também fotossensibilidade. Então, só para comparar um caso fácil de perceber fotossensibilidade ou fotoagravamento do quadro, e outro quadro que não necessita, mais difícil para uma pessoa inexperiente reconhecer, mas que também não está tão difícil assim. Então, as áreas fotoexpostas, o quadro clínico está mais intenso e, tradicionalmente, um bom local para ver poupada a região é a região supraioideia. E mostrando aqui um paciente que deve ter usado muito perfume ao longo da vida e aquela região periauricular, e por isso é que não se usa perfumes sobre a pele. Então, eu sei que o momento não tem nada a ver falar isso, mas assim que vocês puderem, vão para os ambulatórios, vão para as enfermarias, porque é lá que se vai dar o verdadeiro aprendizado da medicina. A aula teórica pode ajudar, mas é a prática médica, é o convívio com o paciente que faz da gente bom médico. E para quem gosta de dermatologia ou quer conhecer um pouco mais de dermatologia, existe esse congresso online com direito a 8 semanas após a ocorrência do mesmo, de ter acesso àquelas aulas pagas com a inscrição, e o acadêmico de medicina está a um preço bastante barato, de R$ 120.
E as aulas vão ser o sábado inteiro do dia 18 e até 1h da tarde, meio-dia, do dia 19. E a dermatologia como um todo, que vai da clínica médica, a cosmiatria, passando por psicodermatologia, dermatologia hospitalar, etc. Então, quem quiser, é só pegar esse site, a EAPA 2020, que está lá, as inscrições abertas, e estou à disposição para vocês de comentar ou tentar tirar alguma dúvida. E quem tiver curiosidade e quiser estudar mais algum, eu vou dar alguns dos capítulos da aula de hoje que vocês podem acessar na biblioteca da escola através da Escola 1. Capítulo 5 é aquele das lesões elementares. O capítulo 6 é de dermatopatologia, que fala sobre o glossário, e seria legal vocês estudarem 1 minutinho, 2 minutos. 2 minutos você lê a parte dos granulomas, os diferentes tipos de granuloma que existe. O capítulo 20 seria das farmacodermias. O capítulo 28 dos xantomas, com os diversos tipos de xantoma. O capítulo 65 seria as doenças de depósito, incluiria, então, a amiloidose. O capítulo das buloses, das doenças autoimunes da pele, seria o capítulo 21, e o capítulo 42 seria aquele da hanseníase. Fiquem à vontade, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, caso vocês queiram. Vamos lá, galera. Que vocês me avisem quando tiverem saído, porque eu não estou vendo vocês. Agora, não, continuo não vendo vocês. Vocês estão me vendo ainda? Sim ou não? Sim. Sim. Ninguém tem dúvida? A aula... Professor, a gente está vendo. Fala. Pode falar. Vocês estão saindo? Não, é só para falar. Falar o quê? Porque eu não escutei. Tem gente colocando dúvida pelo chat. Quê? Mas eu não consigo ver as perguntas. O chat... Alguém traduz para mim que eu tiro a dúvida. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acho que é um apanhado bem legal da dermatologia. É um pupurri verdadeiro. Faz a leitura das perguntas para mim, por favor. Professor, já pode interromper a apresentação. Mas Interrompe a apresentação que o senhor consegue ver as perguntas ali. Também. Mas não tem nenhuma pergunta. Isso. Bom, agora o senhor clicaria no chat. Aonde? O senhor continua com a gente, e aí se o senhor clicar no chat ali do lado, vai dar para ver. Mas eu não consigo. Eu não... Vamos lá, vamos às perguntas, que é mais importante. Cadê? Eu não consigo ver vocês, não adianta. Bom, vamos lá. Alguém quer perguntar o quê? Vamos às perguntas. A Juliana tinha perguntado aqui para o senhor, a síndrome de Hansen-Hunt é uma complicação da herpes zoster? Sim, muito raríssimo. Eu vi 2 casos até hoje, em 40 anos de profissão. Quer dizer, acometimento do facial e mais do auditivo, né? Paralisia facial mais acometimento de auditivo. Que Alguns mais? alunos têm mais alguma pergunta? Os alunos estão agradecendo ao senhor pela excelente aula. Então, beleza. Muita gente assistiu a aula, ou mais ou menos? 143. Foi bom. Fico contente que 143 pessoas aproveitaram muito, aprenderam um bocado de medicina hoje. Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme. A paralisia é central ou periférica? Periférica. E se vocês acharam que a aula foi boa mesmo, e quem não viu, não importa o motivo, vai ter mais uma oportunidade de ver essa aula. Peçam para o representante da sala falar comigo, que eu vou dar um link
que eu vou dar essa aula pela Escola Médica da PUC no dia 9, às 4 horas. Na terça-feira que vem, às 4 horas da tarde, para quem quiser assistir essa aula e não viu, ou rever essa aula, estarei dando nessa aula nesse dia e nesse horário. Ok? Então, valeu. Vamos.